Shalom, meus arrimos, shalom a todos os irmãos que estão acompanhando mais essa transmissão. É uma honra, um prazer muito grande ter vocês aqui conosco, aqui com a Sinagoga Beit Shalom, que estamos tentando levar até você algum estudo, uma palavra do Eterno, orações, intercessões. É uma bênção estar com você mais essa noite, mais esse culto abençoado. Okay? Agora, o Moré Wembley já orou para vocês, já foi usado por Deus para abençoar a sua vida, você já tomou posse, né? Nesse momento, agora nós passamos então para o estudo da palavra do Eterno. Quero desejar a todos vocês um Shavuot Tov, uma boa semana, né? que começa agora, que você seja abençoado, que você seja restaurado, que o Eterno venha a cada dia abençoar a sua vida, cuidar da sua família, amém? E nesse estudo de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre essa mitzvah que você acabou de fazer agora há pouco, quando começou o culto, que o Moré Wembley, ele fez juntamente com, nós fizemos juntamente com o Moré Wembley, que é o Shema Israel, ok? Nós vamos entender um pouco do Shema, vamos estudar o que significa o Shema dentro das Escrituras, o Shema e Yeshua também. Yeshua, ele declarava o Shema ou não. Vamos entender um pouco sobre o Shema Israel. É uma coisa que muitas vezes nós não sabíamos, nós não entendíamos. Eu mesmo, antes de conhecer a visão judaica, eu mesmo nunca ouvi falar do Shema Israel. Porém, quando eu aprendi, né, o que significa, quando eu aprendi a maravilha, né, o peso espiritual que tem o Shema Israel, eu fiquei maravilhado. E eu gostaria então dessa noite passar esse estudo. É uma parte do estudo do Shema. Porque se nós fôssemos fazer um estudo a respeito do Shema, nós ficaríamos muitos dias, porque é muito profundo, como as escrituras do Eterno são profundas, né? O Shema, ele tem várias partes que nós deveríamos decodificar para nós entendermos melhor. Eu quero começar, como diz o estudo, o Shema Israel, o principal mandamento, pelo livro de Shemot, pelo livro de Marcos, e vamos entender o Shema Israel, essa oração que nós declamamos todo início de culto, nós declamamos todo o Shabat, Shema Israel, vamos absorver ele para as nossas vidas, para que quando nós fizermos o Shema, que nós venhamos entender e gravar o que significa o Shema Israel na vida de um judeu, de um servo de Deus, do crente em Yeshua. Amém? Então, vamos começar então pelo livro de Devarim, capítulo 6, verso 1 e 2. Aqui nós vamos entender como começou a mitzvah do Shema, ok? Diz assim: estas são as mitzvot, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que estão atravessando para dela tomar posse. Para que temas a Adonai, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mitzvot, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Aqui, nós vamos ver nessa passagem, que o Eterno aqui,
através de Moshe, ele dá uma instrução ao povo de Israel, ao povo dele, aquele povo que ele tirou da terra do Egito, e agora esse povo já ia começar, já estava peregrinando no deserto e já estava sendo preparado para atravessar as terras, para chegar na Canaã, na terra prometida, que o Eterno tinha dado a eles, prometeu dar a eles. E aqui o Eterno diz, através de Moshe, que as mitzvot que eles deveriam guardar, os mandamentos, para você que ainda está começando nessa visão, quando nós falamos mitzvot, são mandamentos, leis, ordenanças, que o Eterno ordenou para que o seu povo guardasse e cumprisse. É bom nós entendermos, porque existe no mundo um pensamento que nós hoje não estamos debaixo da lei. Que Jesus, Yeshua, ele cumpriu todas as leis e hoje nós não precisamos mais cumprir nenhuma lei. Nós vivemos pela graça. É assim que nós vemos no dia a dia, no mundo secular. Mas isso é infelizmente, uma ignorância teológica. Porque Jesus, Yeshua, ele nunca disse uma coisa dessa. Como nós somos numa visão judaico-messiânica, é muito interessante nós trazermos Yeshua, Jesus, para dentro dos ensinamentos, dos estudos. Porque nessa visão, nós cremos que Jesus, Yeshua, ele é o Messias escolhido pelo Eterno. É o Messias que deu a sua vida, que comprou para nós a salvação, que através do seu sangue nós fomos enxertados na oliveira, certo? Ou seja, através do sangue de Yeshua, nós fizemos parte desse povo de Deus escolhido, esse mesmo povo que aqui nós lemos em Deuteronômio, Devarim, que eram para cumprir os estatutos. Então, se nós fazemos parte desse povo, nós precisamos cumprir os estatutos, as ordenanças do Eterno. E o Shema é mais uma ordenança. Mas não é só mais uma. Ele é a principal ordenança. E nós vamos ver isso hoje. Nós vamos entender por que o Eterno nos ensinou, e ele deixou uma mitzvah, um mandamento de declamarmos pelo menos 2 vezes no dia essa oração. Para que possamos gravar em nossa mente o que está escrito aqui no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, no posterior, verso 4. E o que diz cada palavra. E esse mesmo mandamento era cumprido pelo próprio Mashiach, Yeshua, Jesus, o Messias, o Cristo, como você conhece. Porém, o que existe hoje é que as religiões, elas fizeram uma separação entre Jesus e os mandamentos, onde é incutido na sua mente que depois de Jesus não se precisa mais observar os mandamentos. Mas, pelo fato de ele ter cumprido, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque Jesus mesmo, e nós ensinamos muito, nós batemos muito na tecla aqui na sinagoga Beit Shalom, que Yeshua, Jesus, ele diz: não vim para abolir a lei, mas para levá-los a cumpri-la plenamente, ou para completar. Então, o que existe hoje é um erro de interpretação, uma adulteração nas traduções, proposital, para que o povo de Deus se desligue da vontade do próprio Deus. E nesse desligamento, houve uma ideia de um antissemitismo, ou seja, um antijudaísmo, que prejudicou toda a religião até hoje. Mas, glória ao Eterno, que o movimento de restauração, ele tem sido implantado no nosso meio e está trazendo de volta aquilo que foi perdido. Restaurando as nossas raízes. Porque, pensa você, meu irmão, meu ahim,
Uma árvore que não tem raiz. Imagine você plante uma árvore e ela cresce, só que as raízes dela são fracas. As raízes dela entrou 10 centímetros para dentro da terra. Ela não foi mais que isso, mas ela cresceu, ficou florida. O que vai acontecer no primeiro vendaval que vier contra essa árvore? Você pode me dizer? Imagina você. Teve um vendaval agora, teve um furacão, né? Agora na Santa Catarina, tem acontecido várias coisas. Mas o nosso Messias disse que iria acontecer. Mas imagine você, essa árvore está plantada. As raízes são curtas, fracas. E aí vem o vendaval contra essa árvore. O que acontece? A tendência é que essa árvore, ela caia. Por quê? Porque as raízes dela não estão firmadas. As raízes são curtas. As raízes, o que eu quero dizer? Morel, o que você quer dizer com isso? O que tem a ver uma árvore com o Shema? O que acontece hoje, meu irmão, é que a religião hoje, vamos dizer, a religião cristã hoje, que tem por base Cristo, Jesus, ela baseia-se o estudo dela no chamado Novo Testamento, que nós conhecemos como Brit Hadashah, a Nova Aliança, aonde nós vamos ver os livros denominados Evangelhos, ou as Boas Novas, ou a Vida de Jesus, e daqueles livros baseávamos o nosso entendimento, e daquele livro para frente. Mas não entendíamos, e muitos crentes hoje, muitos irmãos hoje, não conhecem o que está escrito no chamado Velho Testamento, para nós, denominados Tanar. E quando eu digo raízes, é esse livro que eu estou dizendo, Torá e Tanar, profetas. Eles não têm esse entendimento, como nós não tínhamos também, e a nossa fé, a nossa confiança, ela se torna fraca. Porque uma árvore, como eu disse, que não tem raiz, no primeiro vendaval que vier, ela vai cair, ela vai tombar. Ela não vai se firmar, porque ela não conhece, ela não está presa no solo onde ela tem a sua raiz. E o que eu quero dizer para você, é que as nossas raízes têm que estar fortes, firmadas no princípio. Por isso que todo estudo que nós fazemos aqui, a maioria dos estudos que nós fazemos aqui na sinagoga, ela tem por base a Torá. Como eu começo aqui diante de vocês, a Torá o que é? Os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? Conhecido por você como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas são os 5 primeiros livros, a base de toda religião cristã, ou toda religião que tem como Deus, Adonai, o seu único Deus, o monoteísmo, ou religião judaica. O que você quiser falar, porque uma é paralela à outra. O que há no meio disso é um erro de interpretação. Então, os nossos ensinamentos são baseados nessa Torá, que foi a raiz, que é a raiz de toda a Escritura. Por isso que nós precisamos entender. Tem pessoas, nossos irmãos de outras denominações, que se você perguntar para ele hoje, quais são os 10 mandamentos? Ele não sabe te responder. Simplesmente. Talvez você que está me vendo agora, você se perguntar para você, qual o primeiro? O primeiro dos 10, da tábua, que Moisés desceu o Sinai com ela na mão. Qual é o primeiro mandamento daqueles 10? Talvez você não saiba responder. Talvez você vai dizer assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Só que em Êxodo ou Shemot, capítulo 20, do verso 1 e 2, não está escrito isso. Como assim? Não está escrito. Não está escrito amar a Deus sobre todas as coisas. Está escrito,
eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Vê lá, abre a sua Bíblia. Seja ela João Ferreira de Almeida, seja ela David Stern, abre a sua Bíblia e você vê. Não confie só nas palavras do Moré. Abre a sua Bíblia agora e veja o que está escrito. Mas você está dizendo que não é para amar a Deus sobre todas as coisas, Moré? Não, não disse isso. Eu estou dizendo para você que o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Então o primeiro mandamento, é o que eu quero te dizer, ele está junto com o Shema, que é o que nós vamos ver isso agora. O Shema você acabou de declarar: ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. No primeiro mandamento das tábuas da lei diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Por quê? Agora eu completo com a minha interpretação. Porque ele é um. Não existe outro. Você está entendendo? Eu quero trazer para você a importância do Shema na sua vida, na minha vida. Quando nós entendemos essa oração, essa confissão de fé, e começarmos a declará-la todos os dias da nossa vida, até a volta do Mashiach, até a redenção do mundo. Então, aqui em Devarim, voltando ao texto, nós vamos ver aqui que é o prenúncio das palavras do Eterno para o seu povo. E dizemos assim, e lemos aqui ora, em Devarim capítulo 2, versículo 2 do capítulo 6. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse Adonai, o Deus de teus pais, que prometera dar uma terra que mana leite e mel. No versículo 2 ele já está dizendo: ouve Israel, ouve então Israel, ouve pois, atenta em guardares esses mandamentos. Esses mandamentos que eu vou te falar agora. Atenta, para que você te suceda bem e multipliques. Então, o que nós ensinamos é que não adianta, como eu disse, não adianta você fazer campanha, não adianta você ter uma vida indo no monte toda sexta-feira, 7 sexta-feira, orando ao Eterno. Isso é bom, eu sou contra? Não, não sou contra não. Nós temos que orar e buscar o Eterno sim. Mas o que vai fazer com que o Eterno mova as situações na sua vida, mova as barreiras, com que o Eterno multiplique a sua vida, com que o Eterno te abençoe, é guardar e praticar os mandamentos que Ele te deu. E nós vamos ver o principal de todos os mandamentos que está aqui. Que está atrelado, que eu disse, às tábuas da lei. As tábuas que foi dada a Moisés. E ele começa no versículo 4 agora. Shema Israel Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Então ele diz assim para o seu povo, vamos recapitular, para que você entenda. Ele diz: estas são os mitzvot, as leis, os estatutos e os juízos que mandou Adonai para o seu povo. Ouve, no outro versículo, Israel, e atenta de guardares esses mandamentos. E aí no versículo 4 ele diz: Shema, ouça Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é o único, é único. Não há outro Deus. O que eu acabei de falar do primeiro mandamento? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não existiu outro Deus que fez uma coisa dessa. Não existiu outro Deus, irmão, presta atenção. Não existiu outro Deus na face da terra, na história da humanidade, que retirou o seu povo, um povo que estava escravo de outros povos. E ele retirou com mãos poderosas e anunciou o seu poder, e mandou pragas, e mandou sinais contra o povo que subjugava esse mesmo de escravo. E abriu o mar, e fez com que o povo saísse, e derrotou o seu inimigo. Não existia um Deus que fez isso. O único Deus que faz esses milagres é Adonai. Aleluia, Baruch Hashem.
Então ele está dizendo, esse é o Shema. Por isso nós dizemos que é o principal mandamento, que é a confissão de fé do povo de Deus. Porque não existe outro Deus, ele é o único. Quando eu digo assim, ouve, ó Israel, ou ouve mundo, ouve meus irmãos, ouve, presta atenção, olha aqui, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um, não há outro. Você está confessando isso diante dos homens todos os dias. Todos os dias. E é o que nós fazemos aqui, na sinagoga, todo culto. Todo culto, às vezes você faz, e você ainda não se atentou à grandeza, à magnitude que tem você declarar. Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Espiritualmente, nas hostes celestiais, as hostes celestiais, você que está me entendendo, os anjos, potestades, querubins, serafins, que estiverem te vendo nesse momento, eles vão olhar para você e vão dizer assim, aquele diz ser um servo de Deus. Aquele diz que reconhece o único, o Altíssimo, o Kadosh, 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 o Santo, 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 como Deus dele. As potestades malignas vão olhar para você, nesse momento, e vão dizer assim, aquele homem, aquela mulher é diferente. Eu não posso tocar naquele homem. Desde que ele ande reto. Essa é a confissão de fé. Quando você passou pelo batismo, vamos lá. Você passou pelo batismo, desceu as águas do batismo, simbolizando, mergulhou abaixo do nível do mar, nível das águas. Você mergulhou abaixo do nível das águas, simbolizando o sepultamento. A velha criatura morreu e uma nova criatura ressuscitou, nasceu. Uma criatura agora que reconhece que Yeshua é o Salvador e agora vive uma vida de temor a Deus. Muita gente não entendeu. Yeshua está dizendo assim, se você crê em mim, você pratica as palavras do meu Pai. Então, se você não entendeu o que foi o seu batismo, eu quero dizer para você, você reconheceu o seu Messias, o que conquistou para nós a salvação através do batismo, mas você, principalmente, reconheceu que você serve um Deus errado, único. É o Deus que é o Pai de Yeshua, que é co-herdeiro das bênçãos com você. Você está entendendo? Muita gente não entendeu. Muita gente está batendo a cabeça. Muita gente faz uma confusão. Esse mesmo Deus que deu Mashiach, que você morreu e nasceu uma nova criatura, é esse Deus que você serve. É um. Não há outro diante dos homens, diante de você. Então esse é o princípio do Shema. É a confissão de fé. É a sua confissão de fé. Adonai é o meu Deus, ou o nosso Deus. Adonai é um. Não pode haver outro. Não pode haver outro diante de mim. Eu não posso servir outro Deus. Eu não posso servir três deuses. Eu não posso servir Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu preciso servir um único Deus, errado. Porque assim está escrito, e ele não mudou a sua palavra. Ele diz, eu não sou o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é criador de todas as coisas. Ele não é como ser humano. Ele é perfeito. Ele é santo, ele é justo. E no Shema nós vamos entender todas essas coisas. Amém? Continuando, nós declaramos o Shema em voz baixa. Baruch Shem, Kevo Maluto Leolam Vaed. Que significa, bendito seja o nome e a glória do seu reinado para toda a eternidade. Essas palavras, talvez você não entendeu por que ela é feita de voz baixa. Por que nós declaramos essas palavras com uma voz baixa? Eu também não
não entendia. Quando o Eterno falou essas palavras que nós acabamos de ler aqui em Devarim, Deuteronômios, capítulo 6, verso 1 e 2, que eu acabei de ler, o primeiro versículo que nós abrimos o nosso estudo, a nossa ministração, quando o Eterno foi passar essas palavras para ele, e o Eterno passou o Shema para ele, ensinou, olha Moshe, vou usar as palavras do Eterno aqui, interpretação minha, tá? Olha Moshe, você dirá aos filhos de Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Naquele momento que Moshe estava lá no alto, no Monte Sinai, no cume do monte, tete a tete com o Eterno, falando com o Eterno, a glória do Eterno invadiu todo o Sinai. As hostes celestiais, os anjos, os arcanjos, os querubins, todos em volta daquele lugar santo. Porque o próprio Eterno falou para Moshe, tire as sandálias de onde você está, porque esse local é santo. Naquele lugar que o Eterno estava habitando, falando com Moshe, a sua glória invadia aquele local, a ponto de quando Moshe descia do Sinai, o povo de Israel não conseguia ver a face de Moshe, porque brilhava, reluzia. Era o santo dos santos ali naquele momento, para o Hashem. Naquele momento que o Eterno ensina o Shema, algo tão poderoso, os anjos no céu, eles diziam, Baruch Hashem, Kivô Malhutô, Leolam Vaed. Moshe ouviu as vozes dos anjos, como vozes de trovões, acredito eu. As mesmas vozes que João e Yohanan, lá no livro de Apocalipse, na ilha de Patmos, ouviu. Vozes de vários anjos, vários hostes celestiais, declarando, bendito, bendito é o seu nome, e a glória do teu reino por toda a eternidade. Moshe achou aquilo lindo, maravilhoso. E ele também anotou isso. Só que nós dizemos em voz baixa, porque não está escrito na Torá, você não vai achar isso na Torá. Para você entender essa passagem, você vai precisar estudar livros como o Talmud, livros dos nossos rabinos, a Torá oral, que foi passado de pais para filhos, que foi passado pelo Eterno a Moshe. E ali nós declaramos em voz baixa, porque ela não está escrita na Torá, nessa Torá física, mas é na Torá oral. E os anjos declarando, bendito é o seu nome, e a glória do teu reino para todo sempre. E nós declaramos, amém? Nós declaramos confirmando que Ele é o único Deus, e que o seu reino se estende de geração a geração, de eternidade a eternidade. Você tem noção, você está compreendendo, meu irmão, a magnitude do Shema na vida do servo de Deus? Não é uma simples oração que quando nós viramos para Jerusalém e fazemos, talvez muitas pessoas olham para nós e elas nos criticam, elas nos denominam religiosos, nos denominam mecânicos. Só que essas pessoas não compreendem. Talvez você mesmo que está vendo aqui, você não compreendia até agora. Mas hoje, essa noite, o Eterno separou para que você entendesse pelo menos uma parte dessa oração, dessa confissão de fé tão maravilhosa, tão poderosa. Quando nós voltamos as nossas mentes, as nossas vozes para Jerusalém, para Sião, nós declaramos que o Eterno é um, que o Eterno, nosso Deus, Ele é único. Nós declaramos que bendito é o seu nome e a glória do teu reino por toda a eternidade. Toda a esfera espiritual, celestial, ela está assumindo, ela está sendo testemunha do seu comportamento, da sua confissão de fé. E você me pergunta, por que o judeu é abençoado? Porque ele entende, aliás, ele pratica e ele entende depois. Ele pratica, vive e depois ele entende e vive mais. É algo maravilhoso.
Mas vamos continuar, porque senão o estudo é longo, ok? Olha o que está escrito em Shemot, Êxodo, capítulo 15, do verso 1. Moshe aqui, após passar o mar vermelho, após o povo de Israel atravessar aquele mar que foi aberto pela glória do Eterno, atravessa o mar, os inimigos, o faraó e seu exército vêm atrás, mas o Eterno fecha ali então as águas e as armas, as coisas de valores do inimigo, ele atravessa outra margem e é depositado aos pés dos filhos de Israel, e o inimigo é derrotado naquele mar, a ponto que aquele faraó ele foi riscado. Não se comenta, se você olhar na arqueologia, você não vai encontrar muito a respeito desse faraó, porque foi vergonhoso para aquele povo ser derrotado por um Deus de um povo humilde. Porque é isso que o Eterno faz na sua vida. Ele é o Deus daqueles que são humildes, que confiam nele. Por isso que o Eterno tantas vezes te exalta. Talvez você passe por lutas e lutas e lutas, e ele te exalta. Ele é o Deus supremo do povo humilde. Amém? Mas aí, após passar o mar vermelho, então Moshe começa a declarar, fazendo uma canção, o cântico de Moisés. E ele aqui declara uma canção, uma parte, que nós fazemos a leitura dela todo Shabat, que diz, que é o Matovu, que diz: quem é como tu, Adonai, entre os poderosos? Quem é? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, temido em louvores e realizador de maravilhas? Nós declaramos isso todo Shabat. Matovu. Porque nós declaramos que Ele é o único. Não há outro Deus. Você está entendendo como as coisas são ligadas? São ligadas umas com as outras. Toda a Torá, ela está, os seus pontos estão ligados. Toda a palavra do Eterno, ela está ligada e codificada. Mas uma coisa testifica da outra. Como se fosse uma costura que está ligada aos pontos. Assim é a Torá. Porque ela vai costurando, ou ela vai tecendo, ou ela vai escrevendo o futuro do seu povo. Amém? Então aqui o Moshe, ele declara: quem é como tu, Adonai, entre os poderosos? Quem é semelhante a ti, de majestosa santidade, temido em louvores e realizador de maravilhas? Esse cântico, o Eterno depois confirma ele lá em Shemot ainda, Êxodo 20. Quando ele diz aqui, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ele está confirmando. E nós confirmando o Shema. Ok? Olha o que está escrito aqui, capítulo 20 de Shemot, Êxodo, versículo 1. Então Adonai disse essas palavras. Entenda, Adonai disse essas palavras. Foi o próprio Deus que declarou as 10 palavras no Monte Sinai. Eu sou Adonai, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Então Adonai agora, se declarando para o seu povo, Adonai diz: olha, foi eu que fiz maravilhas para vocês. Eu abri o mar, eu mandei todas as makot, as pragas sobre aquele povo que estava escravizando vocês, que não deixava vocês guardar o Shabat, que não deixava vocês cumprirem os mandamentos. Eu retirei vocês daquele povo, abri o mar para que vocês passassem, derrotei o inimigo de vocês. Eu sou o único Deus de vocês. E eu não autorizo vocês a terem outro Deus a não ser eu, porque eu sou errado, assim diz o Eterno. E o que nós declaramos no chamado?
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai errado. Ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Olha só. Em Marcos, capítulo 12, verso 28 e 29, nós vamos entender agora o que Yeshua diz a respeito do Shema. O que Jesus diz a respeito do Shema. Que estava na sua Bíblia até hoje, você talvez nem viu. Talvez você não viu. Mas nós vamos ver agora. Se você quiser abrir na sua Bíblia, acompanhar. Marcos capítulo 12, verso 28. Tanto faz na Bíblia David Stern ou na Bíblia João Ferreira de Almeida. Olha, por que você está falando tanto assim de João Ferreira de Almeida, de David Stern? Porque a Bíblia de João Ferreira de Almeida, que chegou até nós, foi uma bênção. Foi uma bênção. Só que ela tem muitas adulterações. Certo? Aí, nós acompanhamos às vezes na Bíblia judaica de David Stern, que é essa daqui. Ah, ela é 100%? Não, também não é 100%. A tradução dela também não é 100%. Mas David Stern foi um homem de Deus usado para trazer um pouco de luz para o povo de Deus. E aqui ele tenta colocar o mais próximo dos originais. Certo? Porque existe também um crivo. Um crivo da sociedade bíblica do Brasil. E certas coisas não passam pela sociedade bíblica. Então o máximo que ele pôde fazer, David Stern fez. É uma Bíblia muito abençoada. Se você puder comprar uma, adquirir uma, você vai ver que existem algumas coisas, algumas traduções. Não que muda, não muda, a Bíblia é a mesma. Mas as traduções que mudam a sua visão, a sua interpretação, existem sim. Da João Ferreira de Almeida para David Stern. É bom que você não fique, você que gosta de estudar, é bom que você tenha várias Bíblias. Por exemplo, temos a Bíblia hebraica, temos a Bíblia de Jerusalém, temos a Bíblia, Bíblias antigas. Existe uma Bíblia, por exemplo, de 1510, se eu não me engano, que é uma Bíblia que está bem próxima. Bíblia Peshitta, existem várias versões que vão, você que gosta de estudar, por favor, estuda. O Salmo, Terrilim, Salmo diz assim, ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes medita na lei do Eterno, nos mandamentos, de dia e de noite, e tem nela o seu prazer. Quer ser bem-aventurado? Quer ser bem-sucedido? Leia, estude a Torá, estude a Bíblia, a palavra do Eterno. Mas voltando aqui, Marcos capítulo 12, verso 28. Olha o que diz. Um dos mestres da Torá aproximou-se e ouviu um debate. Notando que Jesus e Yeshua lhes deram uma boa resposta, perguntou-lhe: Mestre, qual a mitzvah mais importante? E respondeu Yeshua: o mais importante é este. Preste atenção. Yeshua disse, Jesus, preste atenção. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é o único Senhor. E ele continua: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. Note que estavam em um debate. O debate era com os saduceus. Eu vou ter que explicar tudo, senão você não vai entender. O debate era dos saduceus, que os saduceus não acreditam em ressurreição, e eles começaram a perguntar para Yeshua se o homem tinha uma lei que um homem morria, e o próximo irmão, vamos supor, o filho mais velho morria, o próximo irmão tinha que casar com a viúva dele, e o primeiro filho desse casal seria do irmão que morreu. E assim por diante. Me perguntaram, mas o homem teve 6 filhos, todos morreram. E como é que fica na ressurreição então? E Yeshua, em toda a sua maravilhosa sabedoria, né? Porque eles estavam, os saduceus ali, porque acreditavam em algo diferente que Yeshua pregava, eles queriam, como que eu vou dizer, fazer uma cilada teológica ali para Yeshua, para Jesus.
E ele pergunta isso para ele, e Jesus, na sua sabedoria, diz assim: vocês estão preocupados? Vou responder nas minhas palavras. Vocês estão preocupados com aqueles que já morreram? O que está escrito? Deus é Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é Deus dos vivos, e não Deus dos mortos. Então, preocupe-se com os vivos. E os homens, os sábios da Torá, viram isso e acharam maravilhoso, né? Provavelmente deviam ser fariseus, porque existia uma disputa teológica entre os saduceus e os fariseus. Então, e eles chegam e dizem: beleza, me diz uma coisa, mestre, qual o maior dos mandamentos? Porque já que o senhor tem tanta sabedoria, e ele na sua sabedoria diz: presta atenção, ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é único. Yeshua, ele declarava, por ser judeu que era, um bom judeu, ele declarava o Shema. Provavelmente ele declamava o Shema 2 vezes por dia, que é o mandamento que nós temos na nossa lei oral. Ele entendia do seu pai, entende o seu pai, e ele não quis a glória. Naquele momento ele passou: ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é o único. Como muitos acham que Jesus se declarava Deus, e ele aqui não disse que ele era Deus. Ele falou: olha, só o Eterno é Deus, e ele é o único, e ele é o nosso Deus. Só ele é único, um só. Não é 2, não é 3, é um só. Aqui, Yeshua quebrou toda a ideia de trindade, porque ele mesmo declarou: ele é um só. Não existe trindade, um só, ele é único. E ele continua: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. É o que nós vamos entender isso agora. Cleito, o que significa amar então, sobre todas as coisas? Moré, vamos entender o que Yeshua diz em Marcos 12. Em Marcos 12, aqui eu coloquei em hebraico, que diz assim: Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha uvechol nevashecha uvechol meodecha. Vou falar mais uma vez, pausado agora. Ve'ahavta, e amarás, et Adonai, ao Eterno, teu Deus, Elohecha, teu Deus, bechol levavecha, de todo o teu coração. Uvechol nevashecha, de toda a tua alma. Uvechol, de todo, meodecha, de todo o teu poder. E amarás o Eterno teu Deus, Adonai, o teu Deus, de todo o teu coração. Bechol levavecha, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Uvechol nevashecha, uvechol meodecha. Vamos entender aqui, ó. Bechol levavecha. Bechol significa de todo. Levavecha. Lev, coração é lev. A conjunção, ou o atributo ao coração, ao teu coração, significa levavecha. Levavecha. De todo o teu coração. E Yeshua já estava declarando que, olha, o Eterno é um único Deus. Único. Presta atenção, o Eterno é único. Você precisa amar Ele de todo, levavecha. Berrou levavecha, de todo o teu coração. Não pode haver no seu coração algo que divida espaço com Adonai. Assim como Abraham não tinha. Assim como o Eterno chegava em Abraham, que é o nosso pai na fé, porque todos nós, toda religião sabe disso, toda denominação sabe disso, que o nosso pai na fé é Abraão. Só que o que as pessoas ainda não entenderam, que quando o Eterno chegou até Abraão e disse assim: sai da casa da tua parentela, imediatamente ele não pensou. Ele pegou as suas coisas e saiu da casa do seu pai e foi para a terra que Deus, o Eterno, o Adonai, mostrou para ele.
No coração de Abraão não tinha nada que preenchia mais do que Adonai. Quando você declara isso no Shema, você está declarando: no meu coração nada pode dividir espaço. Ah, mas o meu filho, a minha filha, a minha esposa, a minha família. Abraão amava Isaac. Só que Deus queria ver o que tinha no coração. Queria ver se berrou, levava errar, se era de todo o coração que ele amava. E fala assim: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, o único filho. Leva ele para o monte e sacrifica-o. Você não vê Abraão negociar com o Eterno. É o filho da promessa. É aquele filho, Senhor, que o Senhor me prometeu, com a minha esposa que era estéril. É o filho do milagre. Ah, irmão, você não viu Abraão. Você não lê de maneira nenhuma. Em momento nenhum. Você não lê Abraão negociando com o Eterno. Ele simplesmente pega o seu filho e ruma ao caminho do sacrifício. E você quer ver um ponto difícil de um pai? O ponto difícil de um pai é quando você está sendo testado. E o filho te questiona, dizendo: pai, servir a Deus é assim? Como nós serviremos a Deus? Foi o que Isaac fez. Ele vira para o pai, não sabendo que era o cordeiro, o sacrifício, e pergunta para o pai: pai, eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, a faca, eu vejo o altar de sacrifício, mas eu não vejo o cordeiro. Mal sabia ele que ele era o cordeiro. E Abraão, quando ouve isso, com o seu coração cheio de Adonai, ele diz para o seu filho: filho, o cordeiro para si, o Eterno proverá. O cordeiro para si, o Eterno vai preparar. O que existia no coração desse homem, irmão, era Bechol, Levaverá. Adonai era Deus em todo o seu coração. E como nosso pai na fé, nós precisamos entender que é assim que nós servimos ao Eterno, de todo o nosso coração. Mas o Eterno maravilhoso, então, quando Abraão levanta o cutelo para o sacrifício, que ele desce o cutelo, um anjo segura nas mãos de Abraão e disse: você passou no teste. É o que ele quis dizer. Não sacrifique o seu filho. Tem um cordeiro ali. Sacrifique o cordeiro. Porque o Eterno para si proveu o cordeiro. Baruch Hashem. Esse é o Deus que você serve. Quando você tem Ele de todo o seu coração. Não importa o que aconteça com você. Você vai confiar até as últimas consequências. Esse é o Shema. Bechol levaverá. De todo o seu coração. Mas vamos continuar. O Bechol nafshecha. De toda a sua alma. De toda a sua alma. O Bechol nafshecha. Alma. Alma é entendimento. Raciocínio. Razão. Seus pensamentos devem pertencer a Hashem, a Adonai. Deve passar pelo crivo da Torá. Toda decisão deve ser pautada em seus mandamentos.
A sua alma, o seu entendimento. Tem pessoas que acham que a alma é um corpo espiritual. Que ora sai, ora volta. Se você morrer, ela fica vagando. Deixa eu te falar, a alma é o seu entendimento. É a sua razão, o seu pensamento. É o que distingue você dos animais. E o Eterno fez o homem, a sua imagem e semelhança. Soprou em suas narinas. O fôlego de vida foi soprado nas suas narinas. E ele se tornou o quê? Alma vivente. A faísca divina que o Eterno soprou no homem fez com que ele fosse corpo, a faísca e a alma. Entendimento, razão, que é o que você difere você dos animais. Que é o que faz você escolher o seu intelecto, escolher entre servir e obedecer o Eterno ou viver e obedecer às suas paixões carnais, seus instintos carnais, que todo animal tem, igual do homem. O animal tem necessidade de viver em sociedade, o animal tem necessidade de viver de fome, de se alimentar, tem necessidade de caçar para se alimentar. E o animal tem necessidade sexual, de procriação. Isso é alma animal. É o seu corpo físico, animalesco. Mas a alma, nafshechá, a sua alma, ou nefesh, alma, é o que distingue você dos animais. É o que faz você entender que o Eterno é o seu Deus e você deve cumprir e obedecer os seus mandamentos. Escolher entre obedecer e não obedecer. Isso é a alma. Você entendeu? A sua alma tem que estar pautada no Eterno. De toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Eu tenho oportunidade de voltar um troco errado. Opa! Mas o Eterno diz que eu preciso ser justo, ser honesto. A minha balança não pode ser uma balança de dupla, desonesta. Então eu não vou pegar o que não é meu, porque é roubo. E a Torá me ensina que eu não devo roubar. Alma. Por mais que eu queira, estou precisando do dinheiro, mas eu não vou roubar. Eu não vou ludibriar. Eu não vou pecar, porque o pecado é quebra de mandamento. Alma. Yeshua estava 40 dias no deserto e foi expelido pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo, para ir a esse deserto. E quando ele teve fome, é assim que diz as Escrituras, Satã chega até ele e diz: olha, se tu és o filho do homem, o filho de Deus, a palavra está filho de Deus, Binei Adonai, se tu és, Ben Adonai, se tu és o filho de Deus, que o filho de Deus já significava o Mashiach, que Satã sabia muito bem que significava, mas não tinha certeza que ele era o Mashiach. Ele disse: se tu és o filho de Deus, você está com fome. O filho de Deus tem todo o poder. Faça essas pedras se transformarem em pão. Yeshua com fome. Jesus com fome. Com fome. Vira para Satã e diz: Navshechá. O Berrol Navshechá. De toda a minha alma. De todo o meu entendimento. Satã, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai. Navshechá, toda a minha alma, todo o meu entendimento. Navshechá.
E ele continua. Se tu és o Filho de Deus, manda. Levou Jesus até o pináculo do templo, ponto mais alto. Falou assim, se tu és o Filho de Deus, pula daqui. Porque a palavra também diz, você não está falando a palavra? A palavra diz, já deu ordem aos seus anjos a teu respeito, para não te fazer coisa, não te tropeçar em pedra, não fazer a mal não é um. E ele mais uma vez, não vai chegar. O erro não vai chegar. De todo o meu entendimento. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou fazer isso. E mais uma vez, a Satã mostra todos os reinos do mundo e diz, tudo isso me foi dado. Eu vou completar aqui, que não está escrito. Sabe lá quando seu pai, Adão, quando ele pecou, a Satã dizendo, eu estou ilustrando aqui um diálogo entre Yeshua, Jesus e Satã, tá bom? E o inimigo. Quando o seu patriarca, Adão, ele pecou, toda a autoridade sobre todos os reinos foi me dado, porque Deus fez ele imagem e semelhança, e como imagem e semelhança de Deus, ele tinha poder para governar todas as coisas. E é isso que está escrito lá. Governar. Faremos o homem a nossa imagem e semelhança e ele governará. Você não leu, né? Você achou que a imagem e semelhança era porque era um corpo bonito e tal. Não. A imagem e semelhança está aqui, ó. Ele governará. Imagem, ele era luz. E governará todos os reinos, todos os animais, toda a terra. Certo? Então, aí, o que acontece? E eu já estou terminando. Satã diz assim, se você me adorar, eu te darei todas essas coisas. E Yeshua diz, para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Passou. Nevashechá, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Baruch Hashem. O verrolo, para terminar, nós vamos acabar aqui, é o último slide, certo? O verrolo meoderra de todas as suas posses, de todo o seu poder. Você precisa entender o verrolo de todo, e você precisa entender a palavra meoderra, meod. Meod significa muito. Meoderra, seu muito. Nós traduzimos como seu poder, as suas posses. Certo? Talvez você já ouviu, por exemplo, Tov Meod. A expressão Tov Meod significa muito bom. Tov Meod, que é em hebraico. Você que manja um pouquinho de hebraico, que gosta. Então, Tov Meod, muito bom. Meod, muito. E aqui ele está dizendo, o verrol meoderra, meod, e derra, errar, seu muito. Tudo que você tem, de todas as suas posses, de todo o seu poder, de tudo que você tem, do seu muito, seja ele pouco, seja ele muito, o seu tudo. Diz assim, muito logo, meoderra tem uma conotação de seu muito, ou seu poder de suas posses. Meoderra traz a ideia de honrar Adonai com tudo que você tem de valor, pois tudo provém de Adonai. E tem pessoas que são avarentas. Por isso que o Eterno, ele é tão... Você vai ver tantas vezes na Torá, faça de tzedakah, faça ofertas, devolva o seu dízimo. Cuide do órfão, da viúva, do estrangeiro. Cuide de tudo que você tem, porque tudo que você tem é presente de Deus para a sua vida. Meoderra. Do seu muito. Seja ele muito, seja ele pouco, mas é o que você tem, é tudo que você tem. Pertence ao Eterno. Por isso que o judeu, ele não diz assim, eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Ele diz, existe uma casa para me morar. O verdadeiro judeu, existe um carro para me andar. Existe uma roupa para me usar.
Por quê? O que traz a existência? Existe por quê? Por quê? Porque o que traz existência é o eterno. Amém? E aqui nós terminamos a primeira parte do Shema. Eu disse que é um estudo comprido, longo, né? Mas se todos vocês, eu acredito que o Eterno falou com todos vocês, que isso sirva para a instrução, que isso sirva para a bênção, para a glória do Eterno, e que você comece a declamar o Shema todos os dias, quando você acordar de manhã, quando você for deitar à noite, todos os dias declarando o Shema e sendo abençoado, cumprindo os mandamentos do Eterno. Eu quero agradecer a oportunidade, que o Eterno venha te abençoar grandemente, que o Eterno venha derramar sorte de bênção sobre a sua vida, e que através dessa palavra, que através do cumprimento dessa palavra, do entendimento, a rua de sabedoria e de conhecimento seja sobre vocês, e todas as bênçãos do Eterno sobre cada um. Issa Adonai, Adonai, Panaveleha, Ve'asem Leha, Shalom.